O tema da palestra é entrevista do reclamante. Assunto importantíssimo. Por quê? Porque nessa entrevista nós teremos que depois elaborar a nossa petição inicial. Tá? E eu atuo na área trabalhista desde 1993. Só atuo na área trabalhista. Nunca atuei em outro ramo. Nunca fiz uma audiência civil. Só atuo na área trabalhista. E aprendi muito durante o exercício profissional. Apanhei bastante em processos, né? No início da carreira, quando a gente ainda não tem aquela experiência profissional adequada. E depois a gente vai percebendo que alguns processos nós perdemos, por quê? Porque nós falhamos na entrevista. A entrevista não foi muito bem elaborada. É lógico que não é o advogado que perde o processo, é o cliente. Mas o advogado tem que saber conduzir o processo. Até o tema foi falado por todos os palestrantes aqui. Nós temos um assunto que é o que vai decidir o processo. Procedência e improcedência. Qual é esse instituto? Ônus da prova. É o ônus da prova que decide o processo. Todos os palestrantes falaram isso hoje. E o advogado ele vai saber o ônus da prova na hora da entrevista. É na entrevista que você já sabe a situação do seu cliente. Se o ônus é do seu cliente, o autor, ou se o ônus é do réu, do empregador. E às vezes, não conduzindo bem essa entrevista, você acaba jogando o ônus para o seu cliente. E se fizesse uma entrevista adequada, colocando na petição inicial aquelas informações, jogaríamos o ônus da prova para a reclamada, para a parte contrária. Vou até usar um exemplo que o professor Antero explicou muito bem aqui. Mas numa boa entrevista do reclamante, que o professor Antero deixou bem claro que a reclamação trabalhista foi improcedente. Mas eu tenho certeza que se a entrevista fosse bem feita, dependendo da situação, não conheço o processo, mas se tivesse sido feita uma entrevista bem elaborada, colocado na petição inicial os fatos, vocês vão concordar comigo. Essa reclamação trabalhista poderia ter sido procedente. Que o que o professor Antero falou? Máquina com 2 botões aqui em cima. Então, só acionava a estampa apertando as 2 mãos. Certo? Agora, raciocinem comigo. Uma máquina, você tendo que apertar as 2 mãos para que a estampa desça, essa máquina acaba demorando o processo de produção. Retarda o andamento da produção. Agora, e se aquele empregado que pôs a fita crepe para segurar um dos botões, chegasse para o empregador e falasse assim, olha só o que eu fiz para você, a ideia que eu tive, eu colocando a fita crepe aqui, agora eu só preciso assinar apertar um botão. Apertando um botão, a estampa já desce, ou seja, estamos ganhando tempo, vamos produzir mais. E aí o ônus da prova seria completamente o inverso, porque o empregador foi conivente com a situação. Isso melhorou a produção, acelerou a produção. E já pensou uma testemunha confirmando isso? Há quanto tempo que aquela fita crepe estava segurando aquele botão? Ah, já estava há 1 ano lá. Ou seja, o empregador tinha o consentimento daquilo. E na hora da entrevista, você tem que ficar cutucando o seu cliente sobre tudo isso. Se aconteceu o acidente, você tem que explicar o que para ele? Perguntar o quê? Como é que foi esse acidente? Como é que era a máquina? Por que existia a fita crepe? Porque você contando toda essa historinha, em tese, você já está pensando o quê? No processo, na estratégia do processo. Inversão do ônus da prova. Entenderam isso que eu falei ou não? Uma reclamação que na hora que ele contou a história, eu tenho certeza que todos falaram, realmente, culpa exclusiva da vítima. Né? Mas eu sempre tenho o lado do quê? Do empregado. Eu sou advogado especialista em reclamante. Eu só advogo para reclamante. Então a gente já sabe aquilo que o empregador pode ter utilizado para prejudicar o reclamante. Essa é a minha visão. E isso a gente tem que perguntar na hora da entrevista. Porque uma entrevista onde você não pergunta, o cliente não responde, galera. Você não perguntou, o cliente não diz o que aconteceu. Se ele não diz o que aconteceu, você não coloca na petição. Não coloca na petição, o doutor Antero disse muito bem, ele não pode analisar. Os fatos não estão nos autos. E o juiz não pode analisar aquilo que não está nos autos. Entenderam a ideia aqui ou não? Sim ou não? Sim. Tá? Que eu tenho certeza que todos concordaram com a tese. Culpa exclusiva da vítima.
Outro assunto importantíssimo, que eu tenho que falar no início aqui, depois eu entro para minha explicação pessoal, estou usando primeiro o que os palestrantes anteriores disseram, a história da doença profissional, ou até mesmo de um acidente típico. O que é importante na hora da entrevista do reclamante? O advogado explicar para o cliente a história das perícias. Muitos disseram isso aqui. Doutor Antônio foi muito bem claro. Os peritos não estão analisando corretamente a situação da doença, a situação do ambiente de trabalho. O professor Antério disse a mesma coisa. Os peritos falham? Lógico que falham, mas a gente não pode generalizar, falar que todo perito está fazendo a perícia errada. Mas ele admitiu aqui que peritos não estão trabalhando corretamente. Sim ou não? Sim ou não? Não escutei. Então vamos lá, na hora da entrevista, é aconselhável numa doença profissional ou num acidente de trabalho, você questionar o seu cliente sobre a possibilidade de fabricarmos um pré-laudo. Elaborarmos um pré-laudo para ingressarmos com a ação com esse documento. E é uma prova documental excelente. Porque quem que vai elaborar essa prova documental? Um médico, com especialização em medicina e segurança do trabalho. Muitos advogados, às vezes, perdem processos por causa disso. Não entra com pré-laudo, não contrata um assistente técnico, e aí vai para o processo dependendo só da perícia judicial. O perito do juiz, ele é especialista em medicina e segurança do trabalho. Aí o advogado depois não concorda com o laudo, doutor Edson, e fica impugnando o laudo com expressões o quê? Jurídicas, porque o advogado não é especialista na área médica. Por isso que os juízes não aceitam as teses dos advogados nas impugnações. Ele vai falar que o perito dele é especialista em medicina e segurança do trabalho, o advogado não. E o advogado, qual que é a função dele no processo? Defender o cliente, falar que o cliente tem razão. Agora, quando temos duas discussões médicas, entre os médicos já existe um código de ética. Entre os médicos. Fica difícil um médico falar que o outro está mentindo no seu pré-laudo e vice-versa. O seu assistente falar que o outro está mentindo. Porque entre médicos existe aquele código de ética interno deles. E é aí que nós traremos o que para o processo? A dúvida. Porque o seu pré-laudo foi feito por um médico. O perito do juiz é médico. E os dois estão num embate médico. Questões técnicas na área médica, é aí que você consegue muitas vezes uma segunda perícia. Porque o juiz, na dúvida, manda realizar uma nova perícia. E essa nova perícia será com outro perito. Estão entendendo a discussão ou não? Agora, eu tenho certeza de que cada 10 advogados que distribuem petições iniciais envolvendo responsabilidade civil por doença profissional ou acidente típico, de cada 10, no máximo 1. Não vou nem falar 2, em 1 contrata um assistente técnico. Os outros não contratam. Ah, professor, mas sabe por que não contrata? Porque sai caro. Tem que arcar com os custos desse serviço médico. Mas é aí que nós, advogados, temos que conversar com os assistentes. Os assistentes facilitam hoje em dia, sabendo dessa hipossuficiência do trabalhador. Que ele tem que entrar com processo, por quê? Para receber suas verbas alimentares. Ele não tem dinheiro para ficar gastando com essas situações alheias. Por isso que muitos assistentes facilitam. Tá? Tem assistente bom, cobrando R$400 para fazer um pré-laudo. Parcelando o valor, parcelamento. Aliás, em processos importantes, que a gente percebe mesmo a eficácia do pré-laudo, às vezes eu aconselho até o advogado bancar a despesa. E depois colocar no contrato de honorários. Que no êxito da causa, aquele valor que você adiantou, você restitui no final do processo. Você pega aquele dinheiro de volta. Porque eu já falei, qual que é a discussão que vai definir isso na procedência ou improcedência? O ônus da prova. Você já vai entrar desfavorável no processo, de uma forma desfavorável, sem ter um assistente técnico. E aí você depois, às vezes, perde o processo por causa disso. Então, às vezes, até compensa bancar a despesa.
Até porque você vai saber de verdade as condições do seu cliente. Você, na hora de ingressar com a reclamação, você sabe qual era o salário dele? Você sabe se ele tem patrimônio ou não para arcar com essa despesa desse pré-laudo? Tá? Então fica essa minha informação sobre aquelas palestras anteriores, o que muitos falaram aqui, e eu só estou pincelando, na minha opinião, aquilo que foi falado pelos palestrantes anteriores. O que eu achei importante no meu tema, entrevista do reclamante, aquilo que eles falaram aqui na mesa, aqui no púlpito. Vamos agora àquelas minhas situações específicas, né? Eu saí de casa pensando em alguns assuntos específicos. Então vamos comentar esses assuntos específicos na hora da entrevista do reclamante, tá? Pela experiência profissional, tá? Eu sou advogado de um sindicato lá no ABC, Sindicato da Hotelaria e Gastronomia. Eu presto serviços para o sindicato e também temos o escritório particular. Aliás, quando eu falo escritório particular, mais uma vez eu agradeço o Dr. Edson Maluf, tá? Porque eu era advogado empregado, o Dr. Edson me fez um convite para que eu fosse sócio dele no escritório na Rua da Consolação, e eu não pensei duas vezes, aceitei o convite pela competência, pela pessoa que ele é. Tá? Já há um ano que estamos em sociedade lá na Rua da Consolação, no próprio prédio do Legale, no 4º andar. E no sindicato, nós aprendemos muito, né, doutora Aparecida? Muitas entrevistas, você está no plantão, entrevista atrás de outra. É uma aula de direito. Não é verdade? É uma aula, você aprende de tudo dentro de um sindicato. É lógico que o sindicato tem suas regras específicas. Eu, no sindicato da hotelaria, da gastronomia, a gente já sabe o erro dos restaurantes, das lanchonetes, né? Sem registro, empregado sem registro, horas extras não pagas, adicional noturno. Mas cada processo é um processo. Cada entrevista é uma nova situação jurídica. E a gente vai aprendendo muito com essas entrevistas. Por isso que eu falei para vocês que no começo da carreira eu apanhei muito. Porque a gente não tinha essa experiência que tem hoje. E eu estou aqui para tentar passar essa experiência para vocês. Primeiro assunto importante da palestra, na hora da entrevista, aquelas discussões envolvendo o vínculo empregatício, né? Reclamações trabalhistas sobre vínculo empregatício. E eu tenho certeza que vocês aqui já cometeram ou ainda cometem esse equívoco. Tá? Eu sempre pergunto, nós estamos aqui para aprender, tá? Ninguém aqui sabe tudo. E eu vou fazer a pergunta depois da explicação, e eu gostaria que vocês fossem honestos e levantassem a mão, se isso aconteceu ou acontece ainda com vocês. O cliente está ali na sua frente, te contou a historinha. Qual é a história? Doutor, eu trabalhei sem registro numa empresa. Eu quero postular o vínculo empregatício, quero o meu aviso prévio, quero minhas férias, 13º, fundo de garantia, horas extras. Só que ele não foi registrado. E aí eu tenho certeza de que em cada 100 advogados, pelo menos 80, vão dizer assim, nós temos que provar que você trabalhou sem registro. E como é que nós vamos provar? O advogado vai perguntar para o cliente o quê? Você tem? Você tem? Você tem? Olha aí, vocês estão fazendo a entrevista errado, é isso que eu queria. Você tem testemunha? É a primeira pergunta que o advogado faz. Esse advogado já começou a entrevista errada, de uma forma errada. Porque a prova testemunhal é uma prova secundária do processo do trabalho. Qual é a primeira prova que tem que ser apresentada pelas partes no processo? Prova documental. Olha só, na pergunta que eu fiz, eu já vi que vários erram na hora da entrevista. Tem testemunha? Não, você tem que perguntar para ele se tem documento. Você tem algum documento que comprove que prestou serviços lá para a empresa? Então vamos lá, eu escutei. Agora eu quero que vocês levantem a mão. Quem que faz como primeira pergunta se tem testemunha? Levantem a mão. Levantem a mão, sejam honestos. Sim ou não? Olha aí, aliás, quando eu perguntei, vários falaram testemunha. Muitos processos nós ganhamos vínculo empregatício com um simples documento. Às vezes nem precisa da testemunha se você tem aquele documento cabal. E se você não perguntar para o cliente se ele tem o documento, às vezes ele não te fala. Quem advoga para reclamante sabe disso, tem reclamante que empaca, bicho do mato.
Você tem que ficar cutucando. E aí, tem isso, tem aquilo? Como é que era lá? Como é que era aqui? Porque se você não pergunta, o cara não responde. Então nós temos que perguntar, tem algum documento? E eu vou dar exemplos para vocês. Nós já ganhamos processos com documento, sem testemunha. Tá? Já tivemos processos que toda a contratação do reclamante foi por e-mail. Um e-mail, encaminhado pelo dono da empresa. Você está contratado. Você começa a trabalhar a partir do dia tal. Sua função será essa, seu salário será de tantos reais mensais. E aí esse e-mail fez com que eu buscasse outros documentos com o meu cliente. Aquele valor que estava no e-mail, salário de 8.000 reais mensais, eu perguntei para o cliente, como é que ele pagava esse salário? Depósito em conta. Depósito bancário. Então agora qual outro documento que eu vou ter que juntar no processo? Os extratos bancários do cliente. E os extratos bancários demonstraram. Tá? Ele recebia uma vez só no mês, não era adiantamento e o pagamento. Todo quinto dia útil do mês caía na conta dele 8.000 reais. E transferência identificada. Transferência online, estava lá o nome do empregador na transferência. Então o e-mail junto com esses extratos, já comprovaram todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Estava bonitinho. Agora, já pensou se eu não perguntasse dos documentos, e eu perguntasse assim, tem testemunha? E vamos para o processo com testemunha? Tem testemunha que pipoca, galerinha. Você vai descobrir no dia que a testemunha é parente, é amigo. Testemunha não trabalhava lá, só presenciava, era um cliente da empresa, testemunha. Se a testemunha é cliente, não vai saber comprovar os requisitos do artigo 3º da CLT. E aí, está vendo, você perde um processo porque não fez uma boa entrevista. Porque você foi perguntar para ele se ele tinha testemunhas para provar o vínculo. Você esqueceu de perguntar se ele tinha documentos. Artigo 830 da CLT. A prova pré-constituída é a prova documental. O juiz só vai para a prova testemunhal na dúvida, nos fatos controvertidos. Se você já tem o documento cabal, acabou a discussão. A empresa não vai conseguir contestar essa reclamação. Por isso que você vai fazer um belo de um acordo nesse processo. Porque se a empresa não fizer acordo, prossiga. Prossiga, né, doutor Edson? Nós temos casos no escritório, né? Não quer fazer acordo, prossiga. A gente já sabe que a empresa será condenada, com base na pré-constituição da prova documental. É assim que funciona o processo. O advogado tem que pensar na estratégia com todos os meios de prova. E a primeira prova que nós temos que perguntar na hora da entrevista é a prova documental. Aliás, vou dar um outro exemplo de um outro processo, que a prova documental decidiu o processo. Então eu estava lá com a minha esposa no sindicato, estávamos lá dando plantão, ela atendendo, e aí eu escutando, nossa mesa lá, a sala é pequenininha, né? Um vai escutando o que o outro está perguntando. E aí a reclamante trabalhava num restaurante sem registro. Né? E a nossa categoria é uma categoria humilde. Tá? Lá no ABC, um empregado de hotel, motel, pizzaria, lanchonete, o piso da categoria é R$860, gente. São pessoas humildes. E aí, na hora da entrevista, estávamos lá, né? Perguntando, como é que você trabalhou lá? Como é que você vai provar? Tem documento? E ela falou, não tem documento nenhum. Nunca te deram um recibo? Nunca te pagaram em cheque? Não depositavam em conta? Não, ela negou tudo, falou não. Então parecia que era um empregador esperto, né? Que era um empregador que não deixou nenhum rastro. Só que aí, durante a entrevista, o que ela requereu? Olha, tem como eu pedir salário família no processo? Porque eu tenho uma filha de 2 anos. E me falaram que se você tem filho pequeno, você pode pedir da empresa o salário família. Sim ou não? Sim ou não? Foi aí que me deu o estalo. Foi aí que me deu o estalo. Perguntei para ela o seguinte, se você tem uma filha de 2 anos, com quem que fica a criança? Que você estava trabalhando durante o dia no restaurante, você tem uma filha de 2 anos, sua filha ficava com quem? Que é pessoa humilde? Ficava na creche, doutor. Eu deixava na creche municipal. Foi aí que me deu o estalo. A creche municipal
só vai aceitar a criança dessa mãe, essa mãe comprovando que ela está trabalhando. Foi aí que eu perguntei para ela, então se a sua filha estava numa creche, seu empregador teve que te dar uma declaração, que você estava trabalhando, porque senão a creche não aceita a criança. E aí ela lembrou, falou, é verdade, doutor Marco, lembrei, eu pedi uma declaração para o meu patrão. Falei para ela, você me traga essa declaração, de qualquer jeito. Porque sabe qual era o pior do processo? Ela não tinha testemunha. Ela não tinha testemunha se precisasse. No outro dia ela voltou com a declaração, bonitinha, uma cópia da declaração. Estava lá, papel timbrado da empresa, do restaurante, declaro para os devidos fins que a senhora fulana de tal, RG tal, CPF tal, é nossa empregada desde o dia tal, trabalha de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Caiu a casa, amiguinho, é tudo nosso agora. É tudo nosso. Um processo que estava cheirando a improcedência, é tudo nosso. Pela prova documental. Está vendo? A experiência, se deixa na creche, precisa de um comprovante de trabalho, senão a creche não aceita. Então anotem aí, hein? Anotem na folhinha de vocês aí, que às vezes tem que perguntar isso. Se a sua reclamante é uma mulher, pergunte, tem filho pequeno? Com quem que fica a criança? Que às vezes é aí que você faz com que essa prova documental apareça no processo. E acabe virando um acordo bom. Ou até mesmo uma condenação em sentença, se a empresa não fizer o acordo. Que aquele documento era cabal. Comprovava todos os requisitos do artigo 3º. A nossa empregada trabalha de segunda a sexta, continuidade. Das 8 às 17 horas. Salário de R$860. Porque a creche não vai aceitar uma criança se a mãe tem condições econômicas de pagar uma escolinha particular. Então já estava tudo ali. Salário, continuidade, pessoalidade, todos os requisitos do artigo 3º naquela declaração. Entenderam? O que deu na audiência? Acordo. Acordo. O empregador não quis correr o risco. E um acordo bom, razoável, por isso se chama acordo. Né? Acordo é bom para ambas as partes, como dizia Celso Russomano, né? Na época que ele tinha. Beleza? Bom para as partes, tá bom para as partes? Tá, então fechou. Acabou a discussão. Sai um acordo bom para todo mundo. Outra situação importante, que eu aconselho, até naquela historinha que eu falei, mão aqui, mão ali, do acidente. Na hora que eu analisei a palestra do Dr. Antônio, a história da doença profissional, também é importante, né, na hora que ele falou da tendinopatia, tendinite. Nós temos, às vezes, na hora da entrevista, um documento importante para deixar o juiz na dúvida se essa doença realmente foi adquirida no emprego ou não. Até porque, é o que ele falou, se você fizer a pesquisa dessa doença, a pesquisa diz o quê? O que a doutrina médica diz sobre a tendinopatia? É uma doença por esforços repetitivos. Né? Lesões, se chama LER. Lesões por esforços repetitivos. Então, esses esforços repetitivos fizeram com que o seu membro superior, aqui, direito, esquerdo, mão, né, punho, síndrome do túnel do carpo, tendinite, epicondilite e bursite, no grau máximo. Isso ocorreu por quê? Movimentos repetitivos, durante toda a sua jornada de trabalho. E sabe o que pode acarretar isso? E você às vezes tem um documento para comprovar isso? Que às vezes a própria função do empregado já mostra que ele exerce movimentos repetitivos. Exemplo clássico lá no ABC, os montadores, né? Os metalúrgicos que trabalham nas montadoras de veículos. São movimentos repetitivos. E aí você pega o holerite desse cliente e todo mês tem lá horas extras, horas extras, horas extras, horas extras, horas extras. Às vezes é aí que você tem que usar na petição inicial. Esse documento pode colocar o seu cliente numa procedência da ação. Já é um movimento que todos conhecem, já é uma função que todos conhecem que tem movimento repetitivo. E o cara ainda fazendo horas extras habituais?
Eu acho que, na minha opinião, no mínimo, a concausa você já ganhou. A concausa já caracterizaria e você faria esse questionamento para o perito, nos quesitos. Essa quantidade habitual de horas extras poderia ter agravado uma doença? Eu acho que 99,9999% o perito vai responder, sim, sim. Que você vai deixar bem claro no processo, essa função já tem como característica o exercício de movimentos repetitivos. E o cara lá, habitualmente, você está com o documento na mão, todos os olerites dele. Hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra, hora extra. Aliás, os estudos médicos, a doutrina médica também diz isso. Tá? Que a jornada extraordinária habitual, normalmente, é o que acarreta a existência da doença. Não a concausa, a própria existência da doença. Então, essa prova documental você está na mão na hora da entrevista. Você tem que analisar tudo bonitinho. Quer outra que quase nenhum advogado pede? E nós ganhamos vários processos, várias pretensões com base nisso. Sua cliente é uma mulher. Aliás, parabéns pelo dia de ontem, os dias das mulheres. Parabéns para todas as mulheres. E eu gosto do dia 8 de março. Por uma questão pessoal também, né, doutor Edson? Dia 8 de março é o dia do meu aniversário. Eu fiz aniversário ontem também. Então, parabéns para o dia das mulheres. E para o professor Marco também. Brincadeira. Então, vamos lá, vamos lá. Quando você entrevista uma reclamante, ou seja, mulher, empregada, e você está vendo habitualmente no lerite dela, hora extra, hora extra, hora extra, o que você tem que perguntar para ela na entrevista? Ixi, ninguém pergunta nada? O que tem que perguntar para ela? Ó, já tem vários aqui que foram meus alunos, hein? Se for meu aluno não vale, que eu já ensinei isso para vocês. Quem está falando aí? Quem está respondendo? Levante a mão. Tem uma luz na minha cara aqui, eu não estou enxergando. Ah lá, Luciana, foi minha aluna já. O que tem que perguntar, Luciana? Se ela descansava 15 minutos antes de partir para essa jornada extraordinária. Que quase nenhum advogado conhece o artigo 384 da CLT. Anotem aí, artigo 384 da CLT. A CLT é bem clara. Se a mulher vai realizar horas extras, ela tem direito a um descanso de 15 minutos. Vocês querem ir para a prática? Nenhum empregador dá esse descanso de 15 minutos. Ela já cumpre a jornada normal e já vai para a extraordinária direto. E isso já vai estar aparecendo, se for uma empresa com mais de 10 funções, já vai aparecer no próprio cartão de ponto. Não tinha o descanso. Não batia o cartão na jornada normal e depois de 15 minutos batia o cartão para hora extra. Vai direto. Essa empresa já está condenada em 15 minutos extras por dia. Que se violou o descanso de 15 minutos, tem que remunerar esses 15 minutos como extraordinários. O TST já é dominante nisso. Não é pacífico, tá? Que nem o doutor Antero falou. Temos situações do TST que são dominantes, mas não são pacíficas ainda. Não foi consolidada. Não tem nenhuma súmula, nenhuma OJ. Mas pesquisem a jurisprudência do TST. Violou o intervalo de 15 minutos, vai remunerar como extraordinário esses 15 minutos. Com reflexos. Só que as empresas levaram essa discussão até o STF. Tá? O TST, nos recursos de revista, já batem toda acórdão, condena. Só que as empresas levaram a discussão até o STF. Aliás, o STF já designou que essa matéria tem repercussão geral, né? Até porque todo o direito trabalhista é uma questão social, tem repercussão geral, e já tem até o relator, que vai decidir por isso, Dias Toffoli. É o relator designado. Por quê? Porque as empresas recorreram até o STF, arguindo a inconstitucionalidade desse artigo 384 da CLT. Que a CLT é de 1943, 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas, né? A era Vargas. Aliás, mais uma vez, parabéns às mulheres pelo dia de ontem, parabéns para Getúlio Vargas, tá? Que abriu até mesmo os direitos para as mulheres. Por isso que hoje vocês estão dominando o mercado de trabalho. Porque foi Getúlio Vargas que acabou com aquela regra que mulher não tinha direito ao voto. Né? Mulher estava equiparada aos silvícolas e aos loucos de todo o gênero. Vocês sabiam disso? Sabiam disso?
que antes de Getúlio Vargas, a mulher era igual aos silvícolas e aos loucos de todo gênero. Só que Getúlio Vargas acabou com essa bagunça. Mulher é uma pessoa com todos os seus direitos políticos e sociais. A partir de hoje, mulher tem direito ao voto. E vocês abraçaram esse direito e evoluíram até mesmo em todas as situações da sociedade. Parabéns de novo. Prosseguindo. Por que a matéria chegou no STF? Porque as empresas estão alegando que a Constituição Federal de 88 não recepcionou esse artigo 384 da CLT. Homens e mulheres, direitos iguais. Então, se não existe na CLT o direito para o homem descansar esses 15 minutos, a mulher também não tem o direito. O artigo 384 da CLT é inconstitucional. Então, a discussão chegou no STF. Eu entendo que o STF vai manter o posicionamento do TST. Tá? A mulher tem esse direito, sim. O homem não, mas a mulher, sim. Porque a mulher realmente, nas questões físicas, ela é o sexo frágil. Porque senão seria um absurdo, gente, equipararmos homens e mulheres com direitos iguais. Eu vou querer direito a 120 dias de licença paternidade. Mas por que o pai só tem direito a 5 dias? Aí o Fabiano vai falar assim, professor, é porque o pai, você tem 5 dias para descobrir quem é o verdadeiro pai. Não descobriu quem é, registra no seu nome mesmo. Fabiano ia falar isso com certeza. 5 dias, porque se você não sabe quem é o pai verdadeiro, registra no seu nome. Pai é quem cria. Mas não. O homem tem 5 dias a licença paternidade e a mulher 120 dias a maternidade. Por quê? Questões físicas e psicológicas. A mulher passou por um processo chamado parto. Parto. O organismo tem que se recuperar de toda essa agressão que houve dentro dela. E até a parte psicológica da mulher pós-parto. Então não tem como a gente equiparar nas questões físicas e psicológicas direitos iguais, homens e mulheres. Até porque, obrigado, a gente sabe do compromisso. Por isso que eu agradeço a presença de todos, que a gente sabe que muitos têm compromissos, né, aos sábados e domingos. Eu agradeço a presença de vocês. Eu, sendo o último palestrante, eu agradeço, porque eu sei que não é fácil ficar até o final sem almoço. Mas vamos lá. Outro exemplo clássico da CLT, o homem pode carregar pesos além daqueles pesos pela mulher. A CLT é bem clara, o homem carrega um peso superior ao da mulher. Então agora direitos iguais? O homem carrega 50 quilos de peso, a mulher 25, então agora os dois carregam 50? A mulher se vira nos 30 e carrega 50 quilos nas costas. Não dá. A mulher é o sexo frágil. Por isso que eu espero que o STF confirme que o artigo 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e direitos iguais entre homens e mulheres nas questões intelectuais, não nas questões físicas e psicológicas. O homem tem o mesmo, a mulher tem o mesmo direito que o homem nas questões intelectuais. Beleza? Fechamos o artigo 384. Essa discussão que na entrevista você vai descobrir vendo o holerite. Horas essas, tem que perguntar para essa mulher se ela descansava os 15 minutos. Outro assunto importantíssimo, que muitos advogados passam batido, e é uma prova documental também, você ganhou o processo com esse documento. Muitas empresas não estão depositando regularmente o FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Muitas empresas não depositam regularmente. E como é que você vai descobrir na hora da entrevista se fez regularmente os depósitos ou não? Você tem que pedir um documento para o seu cliente. Porque se você não pede o documento, você não vai descobrir o direito. Como é que você descobre esse direito? Pedindo qual documento para ele? Extrato analítico do FGTS. Peça para o cliente comparecer em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, peça o extrato analítico. Porque muitos advogados nem sabem que documento é esse. Extrato analítico, o que é isso? É um documento que aparece todos os depósitos efetuados pela reclamada mês a mês. E aí você bate o olho nesse extrato, o empregador burro. Você vê lá, primeiro depósito lá, janeiro de 2011. Que ele começou a trabalhar em janeiro de 2011, o empregado. Segundo depósito, agosto de 2011. Opa.
De janeiro foi para agosto. E esse vazio aí no meio? Cadê o mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho? Não foram depositados esses meses. No extrato vai aparecer assim, depois de janeiro de 2011, vai aparecer assim, ó, Jan, agosto de 2011. O que é esse Jan? Juros e atualização monetária. Ou seja, aquele depósito de janeiro foi correndo juros e atualização monetária até o mês de agosto, quando ele fez o próximo depósito. Mas ele não depositou fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Só que agora cuidado, que tem advogado que sabe pedir o extrato, mas pede errado na petição inicial. Porque falhou na entrevista. Porque tem advogado que já viu o extrato lá de janeiro para agosto e já coloca na petição inicial. Juiz, a reclamada não efetuou os depósitos dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, conforme extrato fornecido pela Caixa Econômica Federal. Desta forma, nos termos do artigo 15 da Lei 8.036/90, que é a lei do FGTS, que fala que a empresa tinha que todos os meses depositar 8%, a reclamada deve ser condenada ao pagamento desses depósitos com a multa de 40%. Só que preste atenção aqui. Antes de você colocar isso na petição inicial, você tem que fazer mais uma perguntinha para o seu cliente na hora da entrevista. Se você viu que tem lá janeiro e depois foi para agosto, você tem que perguntar o que para o seu cliente? O que tem que perguntar? Se ele ficou afastado pelo INSS. Porque vocês sabiam que afastamentos pelo INSS, doença comum, tá? Auxílio doença previdenciário, a empresa não é obrigada a efetuar esses depósitos. E aí você meteu na inicial lá, quero que condene. Aí a reclamada vem na contestação e acaba com você, amiguinho, amiguinha. Reclamada vai falar que você está querendo se enriquecer ilicitamente. Porque o reclamante ficou afastado pelo INSS nesse período. E você está pedindo uma verba indevida. Como bem disse ali o professor Aparecido, tem litigância de má-fé para reclamante também. É ou não é, Aparecido? Sim. Extrema litigância de má-fé. Você está pedindo uma verba indevida. E tem reclamada que sabe até manipular melhor a contestação, viu? Advogados especialistas em reclamada. Vai ainda requerer, nessa contestação, que o seu cliente devolva em dobro o valor postulado. Né? Vocês já ouviram falar do Código Civil? Já ouviram falar? Está lá no Código Civil. Artigo 840 do Código Civil. Se você postulou indevidamente uma verba, tem que devolver em dobro. É lógico que nós temos controvérsia sobre esse assunto na jurisprudência. Uma parte da jurisprudência diz que esse artigo do Código Civil não é aplicável no direito do trabalho. Tá? Que o direito do trabalho tem o princípio do protetor, né? O hipossuficiente. O reclamante não teria que pagar em dobro essa verba postulada indevidamente, porque ele não tem dinheiro nem para sobreviver, quanto mais para devolver em dobro. Mas uma outra parte da jurisprudência diz que se aplica sim. Pediu indevidamente, quis o enriquecimento ilícito, litigância de má-fé, paga a multa por litigância, a indenizaçãozinha por litigância e a devolução em dobro do valor postulado indevidamente. Então, cuidado na hora da entrevista, essa situação. Peguem o extrato, confiram o extrato. Meses em aberto, pergunte para o cliente, esses meses aqui, você ficou afastado pelo INSS? Não, doutor. Não, doutora. Nunca fiquei afastado. Então, é tudo nosso. 30% no bolso desses depósitos são seus. 30% são seus. Porque esta pretensão já será procedente. Procedente, a prova é documental. Só que nós já temos agora empregadores espertinhos. Que tem empregador bem assessorado por advogados especialistas na área reclamada. Já tem empregador fazendo o quê? Para enganar os advogados que só sabem o basiquinho? Tem empregador efetuando todos os depósitos, mês a mês. Por isso que o advogado que só sabe o basiquinho, ele só vai olhar o lado esquerdo do extrato. Que o lado esquerdo aparecem os meses. Do lado direito tem os valores. Quem já viu esse extrato na mão? Levante a mão. Não é assim o extrato?
Lado esquerdo, os meses. Lado direito, os valores. Então já tem empregador esperto, sabendo que muitos advogados só conferem os meses. O empregador deposita todos os meses. Todos os meses. Só que do lado direito deposita o valor menor. E o advogado que não conferir na prova documental o holerite e o extrato da Caixa Econômica, se os valores coincidem, esse advogado nunca vai descobrir essa diferença. Porque muitos empregadores estão fazendo isso. Depositando todos os meses, mas com valor a menor. E aí o advogado na entrevista, na parte documental, prova documental, terá que analisar tudo isso para a elaboração da petição inicial. Finalizando, nós temos, não sei como é que está meu horário aqui, doutor Edson, 5 minutos? Então vamos lá, finalizando com um assunto importantíssimo. Muitos advogados não estão sabendo postular isso em juízo. É uma prova documental que também vai ajudar o seu cliente. A tese do ressarcimento das despesas do advogado, do reclamante. Só que o advogado que não é especialista, ele vai pedir sucumbência. Sucumbência não existe, regra geral, na Justiça do Trabalho, galera. Por causa do jus postulandi. Como na Justiça do Trabalho tem jus postulandi, se o reclamante contratou advogado particular, o advogado particular não tem direito à sucumbência. Se ele ganhar o processo, a reclamada não tem que pagar honorários de sucumbência. Por causa do jus postulandi. Você não é obrigado a contratar advogado na Justiça do Trabalho, com algumas ressalvas, estou dando regra geral, tá? A súmula 425 trouxe exceções. Estou indo na regra geral. Então vamos lá. Alguns juízes, já sabendo que o advogado pede errado, já sabe a fundamentação da sentença. Não tem direito, improcedência, aos honorários advocatícios. Porque você está pedindo honorários advocatícios pela mera sucumbência. Sucumbência não dá direito a honorários. Súmulas 219, 329 do TST. Só se fosse advogado do sindicato. Então, quando eu atuo lá no nosso escritório de forma particular, não adianta eu pedir sucumbência. Agora, quando eu atuo pelo sindicato, aí eu peço sucumbência. Porque advogado de sindicato, quando ganha o processo, quando condena a reclamada, quem paga o serviço dele é a reclamada. Porque sindicato não pode cobrar honorários do cliente. Sindicato presta assistência judiciária gratuita. Lei 5584/70, artigo 14. Aliás, as duas súmulas também dizem isso, 219, 329 do TST. Só advogado do sindicato tem direito a honorários de sucumbência de 15%. Agora, quando eu estou como advogado particular, lá no escritório, eu não posso pedir sucumbência, mas já existe uma tese que está ganhando corpo na jurisprudência. Ressarcimento integral do dano. Perdas e danos. Código Civil. Artigos 389 e 404 do Código Civil. E o Código Civil é fonte subsidiária do direito do trabalho. Artigo 8º da CLT, parágrafo único. O direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho. A CLT é omissa, não é? Vamos para o Código Civil. A norma é compatível. E as varas do trabalho já estão aplicando, hein? Para o advogado que pede corretamente. Isso, e agora vem a pior da situação. Tem advogado que está pedindo bonitinho, mas não está juntando o contrato de honorários na petição inicial. Aí o juiz não pode te dar o direito, porque você tem que comprovar que você está cobrando 30% do seu cliente, e a empresa tem que ressarcir o seu cliente desses 30%. Mas se você está falando que você cobra 30%, você tem que juntar seu contrato de honorários. Com a petição inicial, a prova é documental. De cada 100 advogados, acho que uns 30% não juntam, ou até mais, hein? Não juntam contrato de honorários na petição inicial, com a petição inicial. Não faz. Nem faz, né? Estão violando o próprio Estatuto da OAB, doutor Aparecido. O Estatuto da OAB é bem claro. O advogado, quando é contratado pelo cliente, tem que formalizar contrato de honorários por escrito. Ah, mas se não fez por escrito, o doutor Antero deixou bem claro, vai para a via arbitral. Procure uma arbitragem. Mas a regra geral do Estatuto da OAB, o advogado tem que formalizar com o seu cliente contrato por escrito. E na área trabalhista é isso que você vai justificar a sua tese, ressarcimento integral do dano. A empresa tem que pagar ao meu cliente dos direitos trabalhistas dele e todas as despesas que ele teve com o processo, inclusive os honorários do advogado. Então não estou pedindo sucumbência.
Eu não estou pedindo para o juiz condenar a reclamada a pagar meus honorários. Juiz, condena a reclamada a pagar os direitos do meu cliente e aquilo que eu vou cobrar do meu cliente, porque ele tem que pagar meu serviço. Ressarcimento integral do dano. Pague para o autor aquilo que ele vai me pagar como honorários.